Você fica aí se perguntando quais são as causas da ansiedade, por que que você tem isso, por que que você não tem, por que que o outro não tem, enfim, né, que gera toda essa angústia em você, sem saber por que que isso acontece, da onde que isso vem. Fica tranquila que eu vou te contar agora e você vai saber quais são as duas causas da ansiedade, as duas causa mesmo, aquilo que desencadeia a ansiedade, para que você possa prestar atenção nisso e ir trabalhando isso de pouquinho em pouquinho, para que nunca mais você tenha essas crises aí horríveis, né? Esse negócio é horrível demais, gente. Credo. Ou pode acontecer com você de você ter picos de ansiedade, em que você dá aquele desespero, aquela falta de ar, aquele negócio horroroso, ou pode acontecer de você ter uma crise constante, assim, né? Não é tão alta, mas fica aquele negócio crônico, assim, que fica um tempão que você não dorme, ou talvez você não pare de pensar em nenhum momento. Então, essas duas situações são bem complicadas, né? Então, bora lá. Quais são as duas causas da ansiedade, aquilo que você precisa entender que acontece dentro de você ou com você para que gere essas crises de ansiedade? Primeira causa, tá? São os seus pensamentos, é aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você sente, aquilo que você entende do mundo, a forma como você enxerga as coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: desde que você nasceu, você foi ensinado a pensar de uma forma, tá? Então, se você tem pais que, por exemplo, né, ou responsáveis, enfim, quem te criou ali, quem estava ali na sua formação mesmo, criando você no dia a dia, com quem você convivia, se a pessoa, por exemplo, ela falava sempre assim: isso está muito caro, isso está muito caro, isso está muito caro. Você vai tender a pensar que tudo está muito caro. Se você te convivia com pessoas que desconfiavam muito dos outros, que achavam que os outros estavam passando os outros para trás, né? Que estava todo mundo querendo passar todo mundo para trás. Você vai tender a pensar dessa forma. Se você convivia com, por exemplo, é, pessoas que trabalhavam muito, né? E não, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, você vai tender a pensar dessa forma. Normalmente a gente tem dois caminhos. Ou a gente segue à risca o que os nossos pais ensinaram. Eu vou usar o termo pais porque é mais fácil, mas e seus pais ou os responsáveis, ou enfim, quem estava ali na sua formação, fosse a babá, fosse a professora, tá? Então, quem estava ali na formação é o mais importante. Olha, eu arrumando o cabelo aqui. Então, isso é o mais importante, tá? Você vai seguir à risca tudo o que eles te falaram, então você vai ser igualzinho, né? Vamos supor que a mulher que toma conta da casa e o homem é, trabalha fora para colocar dinheiro, né? Esse aí era um pensamento muito comum na época que eu era criança, né? Então, a mulher fica dentro de casa, o homem trabalha e bota dinheiro em casa. Você vai tender a seguir esse padrão então, se eu sou mulher, eu tenho que ficar em casa trabalhando, ou eu tenho que ganhar menos que o meu marido, porque o meu marido é quem vai sustentar financeiramente a minha casa. Então, a gente tende a seguir ou o padrão é exatamente oposto. Então, se você teve uma mãe que foi submissa ao seu pai, então ela não podia trabalhar fora, o pai que dava grana, enfim, toda aquela situação. Pode acontecer de você seguir isso aí, ou você pode virar o contrário, que é o caso de, então tá, eu não quero passar por isso, eu não vou passar por essa situação da minha mãe nunca, então não quero casar, não quero ter marido, não quero nada, porque eu quero ter a minha vida. Ou então você vai conseguir conquistar muito e você vai ter um relacionamento de um cara que conquista pouco, porque você tem que estar acima dele porque você não aceita que ele ganhe mais que você, por exemplo, né? Sendo que poderia ter uma relação em que os dois ganhassem muito bem, ou um tá feliz, o outro ganhar mais, enfim. Então, a gente pode seguir o mesmo padrão ou pode seguir o padrão oposto, tá? O exatamente oposto, né? Se você tem um padrão de que, seu pai trabalhava muito, sua mãe trabalhava muito para poder ter dinheiro, você às vezes pode associar que o trabalho é ruim, que afasta as pessoas e vai sempre estar desempregado, por exemplo, para não ter dinheiro, para não passar por essa situação de não estar, por exemplo, com um filho por causa do trabalho. Você não quer que o seu filho, por exemplo, passe por aquilo. Então, os nossos pensamentos, a nossa criação, vamos voltar. Então, é o seguinte: o que você pensa vem da sua criação. Tanto por afinidade, por você achar que aquilo ali é o certo,
quanto por oposição. Então, você pode pensar exatamente o oposto, tá? E isso vai fazendo com que você enxergue o mundo de uma forma, tá? Ah, todo mundo passa a perna no outro. Ah, todo mundo é traiçoeiro. O brasileiro sempre quer dar um jeitinho. Eu vou dar meu jeitinho aqui. Né? Se você vivia com os pais que falavam o tempo inteiro que você estava errado, que você é burro, que você não sabe fazer, a sua mente vai associando aquilo ali. Ah, eu sou burro mesmo. Ah, o fulano vai passar a perna mesmo. Ah, eu não dou conta de fazer. Entende? Você começa a interpretar o mundo daquela forma como você aprendeu. E aquela forma como você aprendeu não necessariamente é a melhor forma. Então, se você tem isso, ah, todo mundo passa a perna, o que que você vai aprender? Como é que você vai agir num relacionamento? Ah, o fulano pode me passar a perna. O que que vai acontecer? Você vai pensar, será que ele vai passar a perna ou não? Ah, ele não pôde me encontrar hoje. Será que ele está com outra? Será que ele está falando a verdade? Será que ele está no trabalho mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Então, aquilo ali vai gerando um monte de pensamentos, um monte de ideias que a sua mente não para e você vai começar a criar coisas, imaginações, situações com base naquilo que você acredita que vão fazer com que a ansiedade surja, né? Porque a ansiedade é um monte de pensamento que nada tá certo, nada tá errado, tá tudo bagunçado, você não sabe o que que é bom, o que que não é bom, você não sabe o que que você quer, o que que você não quer. Então, acaba gerando essa situação inteira, tá? Chega, cansa, né? Porque você tá ali a 1000 por hora. 1000 por hora, 1000 por hora, 1000 por hora. Então, a primeira coisa que você precisa identificar nas suas crises de ansiedade, né? Que é essa primeira causa, são os pensamentos que você tá tendo, os pensamentos recorrentes. Ah, todo mundo vai me passar para trás, todo mundo quer que eu faça ruim, todo mundo não sei o quê, eu sempre faço errado, eu nunca dou conta. Então, comece a identificar os seus pensamentos, porque nesses pensamentos estão ali a causa daquilo que está te gerando ansiedade. Não sei o que, que eu faço, não sei o que eu faço, não sei o que, que eu faço, o que, que eu devia fazer, não tenho coragem de fazer o que eu queria. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Então, são esses pensamentos que vão fazendo com que você tenha essas crises, que vão desencadeando, porque a mente não para, entende? Você não teve esse hábito de, às vezes, ou não aprendeu, né, como olhar para os seus pensamentos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com a ansiedade, ou sem ansiedade, isso é para todo mundo, não é porque você tem ansiedade ou não. Isso é para todo mundo. É começar a olhar os seus pensamentos. O que, que eu estou pensando sempre? Eu atendo clientes que às vezes eu pergunto assim: o que, que você sentiu em tal momento? A pessoa não sabe o que, que ela sentiu. Ela não identificou por quê? Porque ela não está prestando atenção naquilo que está acontecendo com ela. O que, que você pensou naquele determinado momento? Não sei. Isso daí a gente vai vivendo só no automático, no automático, no automático. Então, se você está passando por essas crises de ansiedade, você quer resolver isso, se você tem ansiedade, você quer resolver isso, primeira coisa a fazer é começar a prestar atenção nos seus pensamentos. Vai ter hora que vai ser horrível, você vai pensar, como é que eu tô pensando isso? Mas você precisa pensar nos seus pensamentos, perceber os seus pensamentos, perceber as suas emoções, para você entender o que está acontecendo. Porque quando você começar a prestar atenção, você vai perceber que tem um padrão ali. E aí vai ser a hora que você vai poder falar, esse padrão tá certo? É assim mesmo? Tem que ser desse jeito ou não precisa ser assim? Porque às vezes você aprendeu que é, sei lá, todo mundo passa a perna o tempo inteiro. Isso é verdade? Não é verdade. Existem pessoas que são a minoria que passam a perna uns nos outros, mas a maioria das pessoas ajuda, a maioria das pessoas colabora, a maioria das pessoas é honesta. Então a gente começa a quebrar aquele primeiro padrão, né? Se você acredita que, sei lá, você não dá conta de fazer nada, que você é burro. Será que isso é verdade? Comece a olhar as conquistas que você já teve, ainda que mínimas, ao longo da sua vida. Aquilo que você já conseguiu fazer. É verdade que você é burro, que você não sabe nada? Às vezes você pode estar tentando algo que você ainda não tem domínio ou que você nem gosta. Mas de ser burro, de não dar conta de fazer nada, isso com certeza é mentira, tá bom? Então, começa a olhar os seus pensamentos. Isso é a primeira coisa que causa ansiedade e é a primeira coisa que você tem que ficar atenta na hora que você quer resolver a ansiedade. E a segunda coisa são os hábitos que você tem. Então, às vezes, você tem hábitos que são horrorosos. Se você fica o dia inteiro pendurada no celular, mexendo para lá e para cá, olhando o celular, 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 celular,
Entre outras coisas, o celular emite uma luz azul para a sua retina, e isso ali impede a produção de melatonina, que é o hormônio que vai fazer com que você durma. Então você fica ali o dia inteiro, a noite inteira com o celular na mão e vai deitar e não consegue dormir, pode ser isso a causa. Pode ser de você ficar trabalhando até tarde e o seu corpo ainda não teve tempo de descansar antes de dormir. Existem várias coisas. Então, hábitos que fazem muito mal, né? O sedentarismo, a alimentação não adequada. Muita gente toma café à noite, diz que não consegue dormir. Aí fala, mas pode ser o café. Não, o café não faz efeito, não. Como é que você sabe que não faz efeito? Né? Se você está tomando ainda. Então, experimenta. Outros hábitos que podem causar ansiedade. Ver muitas notícias ruins, muitos filmes ruins, filmes de terror, notícias, jornal. Meu Deus do céu, jornal não tem como a pessoa ver jornal todo dia, eu acho, e não ficar ansiosa. Eu fico pensando na saúde desse jornalista, sabia? Tem hora que eu fico, gente, como é que será que é? Queria conhecer um para saber. Porque, gente, a notícia é ruim o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí você vai mandando informação pro seu cérebro de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E se você assiste jornal de manhã, de tarde, de noite, é a mesma notícia ruim 3 vezes. É notícia ruim, notícia ruim. Você vai reforçando aquilo ali. Aí você vai ver um filme de terror que te deixa com medo. Os filmes são feitos para gerar emoção na gente. Se você assiste um filme de terror, ele é feito para deixar você com medo. E ok, aí você sabe, não, isso é um filme de terror, vai me deixar com medo. Mas os hormônios do medo continuam depois que você assiste o filme. Eles estão ali no seu corpo ainda até uma hora eles passarem. Então você está se expondo a essas situações, né? Falar mal dos outros. Quando você fala mal dos outros, você está vendo só as coisas ruins que o outro faz. E se você fala mal de uma pessoa, a impressão que você tem é que aquela pessoa vai falar mal de você também. Ou se você fofoca, né, com uma pessoa, você fofoca com um, você sabe que aquela pessoa vai fofocar com outro. E você sabe que uma hora você vai ser aquele, né, você vai ser o centro da fofoca. Então, corta a fofoca, corta falar mal, comece a exercer a gratidão, exercer a atividade física, cuidar da sua alimentação, escolhe uma meta de cada vez, um hábito de cada vez. Né? Não precisa mudar tudo do dia para a noite, fazer aquelas promessas mirabolantes de final de ano. Não precisa ser isso. Você pode dar passo a passo, uma coisa de cada vez, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Então, o que que você precisa pensar a partir de hoje, né, com esse vídeo, né? Vamos levar ele para a prática. Primeira coisa, começar a refletir sobre os seus pensamentos. Você vai começar a notar padrões de coisas que você sempre fala, sempre repete, 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 e que não necessariamente são verdade. Na maioria das vezes, se isso está te gerando ansiedade, aquilo não é verdade, tá? E a segunda coisa é ver os seus hábitos que podem desencadear a ansiedade e buscar novos hábitos que são mais saudáveis, né? Você não precisa ficar refém a vida inteira do seu celular, você não precisa ficar refém das notícias de jornal. Se para você é importante saber as notícias, vê uma vez por dia, vê num site, por exemplo, que é menos sensacionalista, né? Porque na TV tem música, tem cena, tem um monte de coisa, então fica muito mais desgastante emocionalmente. Então, vai buscando outros meios. Pensa os seus hábitos também, né? Pensa o que que você fez que às vezes deixou você mais agitado e como que você pode mudar isso. Então, são pequenos detalhes, né? Tem uma frase que fala pequenas... Ih, esqueci o negócio. Não é maçaneta, não. Pequenos dobradiços movem grandes portas, né? Então, você quer mover uma grande porta, você coloca pequenos movediços nessa porta que você vai mover. E assim é com a sua vida também. Você quer sair dessa crise que é gigante, que é a ansiedade? Pequenos detalhes, pequenas ações vão te levar lá, tá bom? E agora, o que é que eu quero te pedir? Duas coisas. Primeiro, se você gostou desse vídeo, tá vendo o valor, curte aqui, né, pro YouTube, pro Instagram, para eles saberem que isso é importante para você, até para você receber mais conteúdo como esse. Compartilha isso, se você lembrou de alguma amiga, algum amigo, compartilha com ele e deixa aqui o seu comentário para mim, de qual dos dois você vai começar de agora. Qual, né? Você vai começar a prestar atenção nos pensamentos ou nos seus hábitos? E será que você já percebeu algum padrão de pensamento? Me conta aí que eu vou adorar compartilhar aqui com vocês, saber o que vocês estão pensando. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, que depois eu gravo um vídeo respondendo as suas dúvidas, tá bom? Até mais!